Boa noite. Eu quero cumprimentar todos vocês aqui na pessoa do meu xará, o querido amigo Zé Flávio. É uma pessoa que muito nos honra aqui ter à frente do Instituto Cultural do Cariri, que tem feito um trabalho belíssimo aqui, né, como veículo divulgador da cultura, né, o Instituto que é, e ele tomou à frente nesses anos, vem fazendo tudo isso. Acho que nunca, em tão pouco tempo, o Instituto produziu tanto, fez tantas coisas bonitas, tantas campanhas interessantes. Daqui a pouco nós teremos um livro de graça na praça, né, doutor? Então são todas iniciativas que visam isso, visam eternizar, tornar cada vez mais o nosso terreno aqui, vamos dizer assim, esse oratório, né, da cultura nordestina, que sabe brasileira e até do mundo. Agradeço imensamente as palavras do professor Armando, ele ter aceitado essa incumbência, né, pela segunda vez, né? Segunda vez que eu incomodo ele. A primeira vez para apresentar o livro Rastros Sombrios, porque não foi de propósito, foi destino, porque ele gosta da temática do Dom Pedro II, né? E daí porque o livro trata sobre Dom Pedro II, eu chamei para fazer, convidei para fazer a apresentação, e então aceitou, tomou o coração que ele é, e dessa vez não pensei em outra pessoa para fazer a apresentação do livro, que não ele também, que vem acompanhando e trabalhando essa causa de beatificação, né? É um dos que colaboraram na elaboração do livro Benigno, um Lírio no Sertão Cearense, escreve grande parte da história, e foi a primeira pessoa que me socorreu quando eu mencionei que estava com esse desafio de escrever esse livro em tão pouco tempo. Ele mandou uma mensagem para mim e trouxe o livro para mim e disse: olha, o que você precisar, eu estou às ordens. Então eu não pude pensar em outra pessoa, doutor Ramon, que não você, para apresentar, e agradeço demais as palavras. Tudo que ele falou aí, gente, não tem tanto que acrescentar não, tá? Mas eu queria dizer uma coisa, outras virão obviamente. O desafio de fazer foi grande, mas a emoção foi maior ainda. Eu costumo dizer sempre, a gente está acostumado, eu estava acostumado a ver a Benigna ali naquele quadro, aquela representação anterior, agora essa outra oficial, mas uma pessoa distante, apesar de eu viver praticamente em Santana do Cariri, né? A minha esposa é de lá, desde 90 que eu frequento, sou cidadão santanense, e eu ouvia falar constantemente da Benigna, mas era aquela criaturinha distante. Me chamava a atenção o fato de haver aquela comoção popular, né, pela história dela, e despertava essa curiosidade. Um dia o padre Paulo Lemos, que é padre de lá, ele viu os livros que eu escrevi sobre o padre Irapina, e aí propôs um desafio: doutor Flávio, por que você não escreve um livro sobre Benigna? E eu confesso que na hora, a primeira vez que ele falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Com a desculpa do padre, porque para mim era impensável escrever sobre ela. Eu não tinha tanto conhecimento, como eu falei, ela era um pouco distante de mim naquele momento. Mas ele voltou a repetir o desafio. E da segunda vez eu considerei a hipótese, mas eu achei o fardo muito pesado. Como o professor Armando leu um trecho aí do desabafo que eu faço no final do livro, é muito difícil você lidar com a história dela, gente. Porque nós temos ainda pessoas vivas que conviveram com ela. São senhoras com mais de 80 anos. E quando a gente escuta as histórias que elas contam, são histórias interessantes, mas aqui e acolá elas se contrapõem. A memória, né, a vivência, o olhar de cada uma, a forma como cada uma delas vivenciou determinado momento da vida de Benigna. E aí esse desafio, qual versão contar? O que aconteceu de verdade? Então, além desses depoimentos dessas pessoas que conviveram com ela, eu achei que uma fonte muito interessante para escrever era o inquérito policial. E aí, felizmente, por um milagre de Benigna, durante o processo de beatificação, de reunião dos documentos, o professor Sandro Cidrão, lá de Santana do Cariri, fez uma busca
e conseguiu encontrar dentro de um saco jogado no canto do cartório de lá, de Santana, o inquérito. E foi assim, como sabe como desce um raio de luz em cima? Foi quase o que aconteceu na hora. E o Sandro, então, emocionado, com as mãos trêmulas, ele fez a transcrição que serviu para a causa de beatificação e me chegou pelas mãos do padre Paulo Lemos, quando ele soube que eu tinha aceitado o desafio, né? Agora em junho já. Eu disse: padre, eu vou escrever, tenho pouco tempo, mas eu vou fazer tudo para escrever. Se eu tenho um inquérito, eu disse: eu tenho. Ele mandou para mim. E no inquérito, o interessante do inquérito é que a gente tem depoimentos colhidos no dia seguinte, 24. Então nós temos depoimentos do dia 25 e do dia 26. Ali no calor do momento, pessoas que vivenciaram o que aconteceu. Tem o depoimento da dona Maria Rosa, que é a mãe adotiva dela, né, que adotou a Benigno desde os 3 anos de idade, segundo ela mesma conta lá no inquérito, quase cega, que foi quem foi atrás de Benigno na tarde, que ela estava demorando a chegar, e viu o corpo caindo lá no meio do caminho, e volta para chamar alguém para ajudar, e vem 2 senhoras e levam ela para casa numa rede. E tem o depoimento que me marcou muito profundamente, o depoimento do próprio assassino. Tem uma história muito interessante da forma como ele foi revelado. Alguns de vocês devem conhecer. Dizem que ele estava jogando futebol com alguns amigos, a polícia estava em perseguição, tentando encontrar, ainda não sabia quem era, e aí um coleguinha disse brincando: Raul, corre que a polícia vem aí, e ele correu. Então ele se autodenunciou. Quando ele correu, a polícia correu, pegou e ele confessa, né? Então lá tem o depoimento dele, a forma, a história, a versão dele. E uma coisa que me chamou muita atenção é que embora ele tenha confessado o crime, a forma como ele narra que aconteceu não batia com a principal testemunha dos fatos. E o que é a principal testemunha dos fatos? Nós que atuamos no meio jurídico, né, doutor Anderson, doutor Marcelinho, doutor Ricardo, a gente sabe que, doutor Vandenberg, a gente sabe que a principal prova é o laudo pericial, é a perícia, é a constatação dos vestígios reais. E lá tem o laudo pericial. E o laudo pericial atesta que a Benigna morreu virgem. Ela não teve urna violada. Ela morreu virgem. Mas os golpes, da forma como foi retratado no laudo, não batia com a versão contada pelo Raul. E aí eu digo: eu não vou entrar nessa seara sozinha. Isso é muito difícil. A gente está tratando de alguém que foi beatificado, que provavelmente, se Deus quiser, brevemente será santa, né? E um livro que vai ser lido, se Deus quiser, a pretensão é essa, por muitas pessoas. Então eu me vali de muitos amigos, dentre os quais o próprio doutor Zé Flávio aqui, alguns colegas do meio jurídico também. Eu mandei o laudo para eles e perguntei a cada um. Eu não disse que tinha enviado para outras pessoas, né? Dei aquele caráter de exclusividade para aquele colega. Como você interpreta que aconteceu só a partir do laudo? Interessante que mesmo as opiniões dos juristas, né, são acho que 6 juízes que eu consultei, mais um promotor de justiça, mais o doutor Zé Flávio, a gente não teve uma versão unânime. Eu tive maioria, né? Contei também com a ajuda do padre Wesley Barros, que foi o coordenador da causa de beatificação. Ele também me ajudou bastante a definir isso, né? E aí eu fui pela maioria, porque era o meu sentimento também. Como foi que aconteceu a dinâmica da morte dela? Que é uma coisa triste, muito violenta, mas com outro desafio, e foi o que me inibiu desde o começo a escrever. Como era que eu ia escrever isso, gente? Como era que eu ia botar nas páginas de um livro a forma como a Benigna morreu, aquela forma tão violenta? Eu não podia, obviamente, descrever o que estava no laudo, né? E aí, a forma como eu fiz, vocês vão ver quando estiverem lendo, né? Não vou dar spoiler, certo? E espero que realmente toque. Uma coisa eu garanto a vocês: eu escrevi esse capítulo, que não é o capítulo final, é o penúltimo, chamado Crepúsculo Vermelho Sangue, no dia 7 de setembro.
E nesse dia eu consegui escrever 3 capítulos seguidos, e quando eu terminei, eu estava com os olhos descendo lágrimas, sabe? E ainda hoje, quando eu falo, eu me comovo com isso, porque retomo o que eu falei no comecinho. Aquela menina que eu via nos quadros, de repente ganhou vida na minha frente. Então, quando eu escrevia, e eu pedi inspiração para ela, porque no começo foi difícil, não estava saindo, e aquela agonia, porque já era dia 5 de agosto, né? Eu tinha essas entrevistas, tinha lido o inquérito, tinha já tomado as opiniões dos meus peritos, né? Mas não saía. Como é que eu vou escrever? Porque o que é que eu tenho? Eu tenho flashes de memória dessas senhoras. Tenho a forma como o crime se deu, mas só. Então não dava para fazer uma história de ordem cronológica, né? E me veio então 2 inspirações. A inspiração principal de escrever assim: eu vou descrever o dia da Benigna, o último dia. E aí vocês vão perceber que o primeiro capítulo tem o nome Uma Aurora Dourada. Naquele começo do dia tudo parecia que ia dar certo para ela, né? E no penúltimo capítulo, Crepúsculo Vermelho Sangue. Não é o último capítulo, porque o último capítulo, Desolação e Êxtase, a gente vê o que aconteceu no sábado e no domingo. Uma coisa que me ocorreu quando eu estava escrevendo é que a história dela parecia muito, refletia até o martírio de Jesus Cristo, o dia do sábado de tristeza e a ressurreição do domingo. Quando eu escrevi, eu até comentei com o padre Wesley, a primeira forma como eu escrevi não tinha ficado claro, tinha ficado muito nas entrelinhas, nem ele percebeu, o padre Wesley. Aí depois eu comentando com ele, ele disse: olha, esse capítulo aqui não está assim, não foi nesse dia, foi nesse. Eu disse: não, padre, mas olha, se o senhor prestar bem atenção aí, eu estou fazendo um paralelo, Benigno Jesus, sexta-feira, sábado, domingo. Aí ele disse: então torne-se mais claro, né? E eu voltei, e a última versão a gente tenta mostrar, porém não de forma explícita demais, né? Estou falando aqui para vocês agora, porque eu acho que o momento é oportuno, mas vocês irão tentar perceber isso, se eu conseguir ou não, certo? Então, durante o dia, à medida que o dia vai passando na vida de Benigna, ela vai trazendo flashes de memória, de acontecimentos que aconteceram junto com essas senhoras que me contaram essas histórias. Quando eu entrevistei elas, eu pedi a elas: olha, eu não quero que a senhora conte o que contou para os padres, o que contou para o bispo, né? Eu quero que a senhora, o que contou no processo canônico. Eu quero que a senhora me conte coisas bestas, coisas pequenas, coisas do dia a dia, insignificantes, que é o que o povo gosta de ver no livro, né? Gosta de se identificar, de saber que aquela criança, aquela adolescente que morreu daquele jeito, que hoje, há 8 dias atrás, seu nome foi mencionado pelo Papa Francisco. Quem imaginava uma menininha lá de um sítio de Santana do Cariri, raquítica, miudinha, 1,41 m de altura, segundo o laudo, né? Ele fala lá, subnutrida, ganhar essa extensão, gente. Tem um nome dito pelo Papa Francisco, aquela mensagem que acho que todo mundo viu, né? Todo mundo escutou, foi divulgado aí. Então, eu fui construindo a história, e aí, o que mais me impressionou foi isso: eu fui me tornando íntimo dela. Não era mais aquela menina do quadro, era uma menina que estava na minha frente, que dormia comigo, que acordava comigo, que passava o dia comigo, que eu pensava nela. E cada capítulo que eu escrevia, eu tentava transferir isso para a escrita, e eu espero que tenha conseguido. A minha intenção é fazer de Benigna íntima de vocês também. É que cada um de vocês que se debrucem aí na história, o livro é pequeno, os capítulos são pequenos, né? Tem 2 motivos: o primeiro é que eu não conseguiria fazer mais do que isso, e o segundo é que eu achei que era interessante assim, porque facilita a leitura, né? Quem pega o livro grosso vai, mas quem pega o livro fininho, então é uma armadilha, né? Livro fininho, capítulos pequenos, letra boa de ler, a armadilha é para pegar o leitor. A primeira armadilha. A segunda é quando você lê a primeira frase do livro. Aí, meu camarada, adeus. Você foi agarrado
e vai ler até o final. Pelo menos, graças ao bom Deus e à benigna, foi o que me disseram as pessoas que já leram. E eu espero que vocês me deem a honra de ler esse livro. Muito obrigado.